Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos estudar a Gênese, estamos no capítulo 2, intitulado Deus. Existência de Deus, da natureza divina, a providência, a visão de Deus. Então nós vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Não penseis, é o capítulo 1, item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo que está na lei, até o último iota, último ponto. Mestre Jesus, aqui estamos te pedindo ajuda para a nossa reunião de estudos sobre o livro A Gênese. Permita a presença amiga dos nossos benfeitores, do altivo, do patrono desse estudo, professor José Jorge, Camille Flammarion, das irmãs queridas, enfim, que possamos, em nome desses irmãos, da direção espiritual do SEAP, do altivo, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, iniciar os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Deus. Existência de Deus. 1. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo que existe, a base em que repousa a obra da criação, é a questão que convém considerar em primeiro lugar. É princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo quando não é possível vê-la. A ciência vai mais longe. Ela calcula o poder da causa pelo poder do efeito e pode até determinar-lhe a natureza. É assim, por exemplo, que a astronomia concluiu pela existência de planetas em determinadas regiões do espaço, pelo conhecimento das leis que regem o movimento dos astros. Procurou-se e encontrou-se os planetas, podendo-se dizer, na realidade, que eles foram descobertos antes de serem vistos. 2. Numa ordem de fatos mais comuns, se estamos mergulhados num espesso nevoeiro, sob uma claridade difusa, julgamos que o sol está no horizonte, ainda que não vejamos o sol. Se um pássaro em pleno voo é atingido por um tiro mortal, presumimos que um atirador hábil o acertou, embora não vejamos o atirador. Portanto, nem sempre é necessário ver uma coisa para saber que ela existe. É observando os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Que argumento lógico, né?
Dois argumentos lógicos. 3. Um outro princípio, também bastante elementar, e passado ao estado de axioma por força de verdade, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Se alguém perguntasse quem é o inventor de certo mecanismo engenhoso, o arquiteto de determinado monumento, o escultor de tal estátua ou o pintor de tal quadro, que pensaríamos de quem respondesse que todas essas obras se fizerem sozinho? Quando vemos uma obra-prima da arte ou da indústria, dizemos que ela deve ser o produto de um gênio, porque só uma grande inteligência poderia presidir a sua concepção. Julgamos, no entanto, que ela foi feita por um homem, porque reconhecemos que a obra não está acima da capacidade humana, mas ninguém terá a ideia de dizer que ela saiu do cérebro de um idiota, de um ignorante, e menos ainda que ela é o trabalho de um animal ou o produto do acaso. 4. Em toda parte reconhecemos a presença do homem pelas suas obras. Se chegássemos a uma terra desconhecida, mesmo que fosse um deserto, e descobríssemos o menor vestígio de trabalho humano, concluiríamos que homens habitam ou habitaram essa região. A existência dos homens antediluvianos não se provaria somente pelos fósseis humanos, mas também, e com igual certeza, pela existência nos terrenos daquela época de objetos produzidos pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastarão para comprovar a sua presença. Pela rudeza ou perfeição do trabalho, reconheceremos o grau de inteligência ou de adiantamento daqueles que o executaram. Se então, estando em uma região habitada exclusivamente por selvagens, descobrirmos uma estátua digna de Fídias, não hesitaremos em dizer que os selvagens eram incapazes de tê-la feito, que ela deve ser obra de uma inteligência superior à inteligência dos selvagens. Pois bem, esse é o número 5. Lançando-se o olhar sobre as obras da natureza, observando-se a providência, a sabedoria e a harmonia que presidem a todas elas, reconhece-se que não existe uma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da terra não saberia criar a mais insignificante erva. Uma vez que a inteligência humana não pode produzi-las, deduz-se que elas são obra de uma inteligência superior à da humanidade. Essa harmonia e essa sabedoria se estendem desde o grão de areia, desde a mais simples forma de vida até os inumeráveis astros que circulam no espaço. E é preciso concluir que essa inteligência alcança o infinito, a menos que se diga que há efeitos sem causa. Então o homem não consegue criar um grão de areia. O homem não consegue criar uma grama. Ele não cria. A partir da grama, ele desenvolve outras espécies, ou a mesma espécie, mas não criar. Então isso é obra divina, é obra de alguém superior ao homem, do grão de areia ao astro que rodopia no céu. A isso, alguns opõem o seguinte raciocínio: as obras ditas da natureza
são o produto de forças materiais que agem mecanicamente por causa das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sob o poder dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem, se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito destas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao seu ascendente. O crescimento, a floração, a frutificação e a coloração são subordinadas a causas materiais, como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade e etc. O mesmo ocorre com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não revela uma inteligência livre. O homem movimenta seu braço quando quer e como quer, mas aquele que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza, consideradas no seu conjunto, são, de certo modo, automáticas. Tá? Esse é o argumento, o raciocínio de alguns materialistas. Tudo isso é verdade, afirma Kardec, mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa. Então, quem criou essas forças? De onde elas surgiram? E ninguém pretendeu que elas constituíssem a divindade. Elas são materiais e mecânicas, não são de forma alguma inteligentes por si mesmas. Isso também é verdade, mas são postas em ação, distribuídas e adequadas às necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com uma regularidade automática e é nessa regularidade que está o seu mérito. A força que o move é puramente material e não é de modo algum inteligente. Mas o que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado e distribuído o emprego dessa força para fazê-lo movimentar-se com precisão? Do fato de a inteligência não estar no mecanismo do pêndulo e de que ninguém a vê, seria racional concluirmos que ela não existe. Vamos julgá-los pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. Assim como a engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e o conhecimento desse. Quando se vê um desses relógios complicados, que marcam a hora das principais cidades do mundo e o movimento dos astros que se movem no espaço, relógios que parecem, em uma palavra, falar para dar, no momento desejado, a informação que se precisa, jamais veio o pensamento de alguém dizer: eis é um relógio muito inteligente. O mesmo ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se confirma pelas suas obras. Bom, o raciocínio, o raciocínio inteligente. Assim, a existência de Deus é um fato comprovado não só pela revelação, mas também pela evidência material dos fatos. Os povos mais selvagens não tiveram revelação. Entretanto, eles creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. É que os próprios selvagens não escapam às consequências lógicas. Eles veem coisas que estão acima do poder humano e disso concluem que elas provêm de um ser superior à humanidade. Entendeu, Priscila, o raciocínio? Entendeu? O raciocínio lógico, A toda causa tem que ter um efeito. A toda causa inteligente
há que se ter um efeito inteligente. Ou melhor dizendo, todo efeito tem uma causa. A todo efeito inteligente há que se ter uma causa inteligente. É o contrário aqui. Número 8. Da natureza divina. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que oculta de nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que só adquire pela completa depuração do espírito. Mas se um homem não pode penetrar na essência de Deus, tendo como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, uma vez que reconhecendo que ele não pode absolutamente ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. É o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e é, por não terem se reportado a esses atributos, como ao farol capaz de orientá-las, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram vários deuses. As que não lhe atribuíram a soberania bondade, fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, uma vez que ele não pode fazer nem compreender tudo que existe. A de Deus abrange o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada em um ponto qualquer, poderíamos conceber um ser ainda mais inteligente, capaz de compreender e de fazer o que o outro não faria, e assim por diante, até o infinito. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ora, não sendo nada coisa alguma pode produzir. Ou então, teria sido criado por outro ser anterior, e nesse caso, este ser é que seria Deus. Se supuséssemos para Deus um começo ou um fim, poderíamos, portanto, conceber um ser como tendo existido antes dele, ou podendo existir depois dele, e assim por diante, até o infinito. Para mim, o raciocínio está bem claro, por isso estou lendo. Tem alguma dúvida? Deus é imutável. Se ele tivesse sujeito a mudanças às leis que regem o universo, não teria nenhuma estabilidade. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outra forma, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem uma forma apreciável pelos nossos sentidos. Se tivesse, seria matéria. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, conhecendo só a si, toma-se como termo de comparação para tudo que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas, envolto em um manto. Elas têm o inconveniente de rebaixar o Ser Supremo às mesquinhas dimensões da humanidade, e daí a lhe atribuírem as paixões humanas e a fazerem dele um Deus colérico e ciumento. É só um passo. Tem umas músicas até bonitinhas, né? Eu lembro, segura na mão de Deus e vai, tempo que eu ia à igreja. Então Deus não tem mão, Deus é. Deus é. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, poderíamos conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até que se encontrasse o ser que nenhum outro pudesse ultrapassar em poder.
Este então é que seria Deus. Ele não teria feito todas as coisas, e aquelas que ele não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela tanto nas mais pequenas como nas maiores coisas, e essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça nem da sua bondade. Estas duas qualidades implicam todas as outras, se as supuséssemos limitadas, ainda que fosse em um único ponto, poder-se-ia conceber um ser que as possuiria em um grau mais alto. Então, nós vimos aqui da natureza divina, os atributos de Deus, porque senão ele não seria Deus. Ele é eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Se ele, como nós lemos aqui, se ele não fosse único, o universo então tinha divisão. Então Deus é único e é eterno. Eterno, porque ele não teve nem princípio nem teve fim. Mas isso o nosso raciocínio ainda não alcança. Somente os espíritos puros conhecem Deus e sabem da sua intimidade. Nós não sabemos, estamos muito distantes, somos imperfeitos, somos espíritos ainda incipientes. Então, a sua suprema inteligência, porque a gente vê no universo forças mecânicas, mas que agem com inteligência, cada ser absorve, sendo ele animado ou inanimado, uma parcela dessa força, que na verdade foi criada por Deus. Deus é imutável, ele não muda, senão ele não seria estável. Deus é imaterial, senão ele sofreria as consequências da matéria, divisão da matéria. Deus é onipotente, então ele é todo poderoso, ele pode tudo. Deus é soberanamente justo e bom. Se ele não fosse justo nem fosse bom, não seria Deus. Agora, a partir desses atributos ou da natureza de Deus, como colocou aqui Kardec, tem mais outras questões aqui que nós vamos ver, né? Eu já falei aqui na frente, Deus é único, ele vai falar depois, infinitamente perfeito, senão não seria Deus. E é para a gente compreender as dores que sentimos, as dores da alma, as dores que nos afligem, né? Vemos muito a dor da traição machuca, e às vezes a gente sofre a dor da traição porque a gente fez o outro sofrer a mesma dor. Então Deus deixa para que aprendamos com a dor a não fazer o outro o que não gostaríamos que fizesse conosco. E quando não há essa compreensão, vemos o homem chegar ao cúmulo, ao extremo do suicídio, do homicídio e suicídio, em muitos casos. Então, por que tanta dor na terra? Porque Deus é bom, porque Deus é justo, e a gente só colhe aquilo que plantou. O fato de uma qualidade ser infinita exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a diminuiria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia ter a mais insignificante parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau poderia ter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, nem um branco absoluto com a mais pequenina mancha negra. Ou é negro ou é branco. Então Deus é bom, ou ele é bom ou ele não é bom. Assim, Deus não poderia ser ao mesmo tempo bom e mau, porque então, não possuindo nenhuma nem outra dessas qualidades, no grau supremo, não seria Deus.
todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho, e não haveria estabilidade para nada. Portanto, ele só poderia ser infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como as suas obras testemunham sua sabedoria, a sua bondade e a sua solicitude, conclui-se que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele deve ser infinitamente bom. Então a gente é que tem que entender as dores pelas quais passamos e não culpar a Deus. O homem, sim, é instável. É o que caracteriza o homem aqui na Terra, a instabilidade. O próprio planeta é instável. A chuva, o vento, o sol, o frio, o gelo, o deserto, o vulcão. Um planeta instável, homens instáveis. Mas Deus não. Então por que nós estamos aqui, nesse planeta instável? Porque nós somos instáveis. À medida que formos mais estáveis, na direção do bem, iremos para um mundo melhor. Ou a própria natureza do planeta modificando, o que já vem ao longo dos milênios, dos bilhões de anos, se estabilizando, forçosamente, homens estáveis, mais estáveis, habitarão aqui. A soberana bondade implica na soberana justiça, porque se Deus agisse injustamente ou com parcialidade em uma só circunstância, ou com relação a uma só das suas criaturas, não seria soberanamente justo e, consequentemente, não seria soberanamente bom. Por isso, aquela frase que a gente encontra por aí nos carros, é reencarnação, uma questão de justiça. A gente só compreende a justiça divina se compreendermos a reencarnação. Sem reencarnação, não tem justiça. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser possuindo o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos, os atributos de Deus não são passíveis de aumento nem diminuição. Sem isso, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se dele se tirasse a mínima parcela de um só dos seus atributos, não haveria Deus, uma vez que poderia existir um ser mais perfeito. Pena que você chegou agora, já está no meio do raciocínio. Estamos falando de Deus. E então, vimos aqui, já estamos aí com 30 minutos de estudos, nós vimos aqui a existência de Deus, a natureza, estamos vendo agora a natureza divina, os atributos de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é imutável, Deus é único, infinitamente bom, infinitamente perfeito, os atributos de Deus. E agora vamos ver a unicidade de Deus. Deus é único. A unidade de Deus é consequência do infinito absoluto das suas perfeições. Não poderia existir outro Deus sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, porque se houvesse a mais ligeira diferença entre eles, um seria inferior ao outro, subordinado ao seu poder, e não seria Deus. Se houvesse entre eles igualdade absoluta, existiria desde sempre um mesmo pensamento, uma mesma vontade e o mesmo poder. Assim, confundidos em sua identidade, não haveria na realidade mais do que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um faria o que o outro não fizesse,
e então não existiria igualdade perfeita entre eles, uma vez que nenhum nem outro possuiria autoridade soberana. Foi o desconhecimento do princípio do infinito das perfeições de Deus que gerou o politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Eles atribuíam a divindade a todo poder que lhes parecia acima dos seus poderes humanos. Mais tarde, a razão levou-os a reunir essas diversas potências em uma só. Depois, à medida que os homens compreenderam a essência dos atributos divinos, retiraram de seus símbolos as crenças que representavam a negação desses atributos. Eu vou dar uma pincelada geral, assim que eu acabar aqui, tá? Para você entender. Em resumo, Deus só pode ser Deus sob a condição de não ser ultrapassado por nenhum outro ser, porque então o ser que o ultrapassasse seria no que for, ainda que apenas na grossura de um cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso é preciso que ele seja infinito em todas as coisas. É assim que, comprovada a existência de Deus pelas suas obras, chega-se pela simples dedução lógica a determinar os atributos que o caracterizam. Deus é então a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo, infinito em todas as suas imperfeições, e não pode ser diferente disso. Então, o que nós vimos até agora é que Deus existe, por um axioma, em que toda causa há que se ter um efeito. Então, no início nós vimos aqui o raciocínio de Kardec. Se um pássaro está voando e você escuta um tiro, o estampido de um tiro, e o pássaro cai, qual a conclusão que você chega? Alguém atirou no pássaro. Você não precisa ver o homem que atirou. Ele pode estar em qualquer lugar escondido. Mas o pássaro caiu, você escutou o estampido, alguém atirou. Correto? Então você não precisou ver o homem escondido para concluir que foi um homem que atirou. Quando você vê uma obra, uma pintura, uma escultura, uma música belíssima, você não diz que ela se fez por si só. Alguém foi o autor daquela pintura, daquela música, daquela escultura e etc. Então, alguém que tinha sensibilidade, alguém que tinha uma inteligência mais acima da média, que desenhou aquilo. Quando você pega o mecanismo de um relógio, por mais complexo que ele seja, há relógios que dá a hora no mundo inteiro, com precisão. Você não diz que o relógio é inteligente. Alguém que desenvolveu essa tecnologia é que é o inteligente que está por trás disso. O mesmo se dá no universo. As leis que regem o universo. Muitos planetas foram descobertos sem serem vistos. Então, pesquisas, estudos astronômicos, cálculos astronômicos, concluiu-se da existência de determinados planetas que o homem não via, não foi assim? E tempos depois, é assim que se descobriu muitos dos planetas. E depois é que veio a ser descoberto, com a criação de outras tecnologias. Um telescópio, por exemplo, eletrônico, como o Hubble, agora tem o Mr. James, mais potente ainda, que está trazendo muitas informações do universo. Mas já tinham a conclusão de que existia alguma coisa ali pelas consequências. Então, Deus você não consegue ver nem pegar.
mas ele existe. Então, toda causa há que se ter um efeito. Toda causa inteligente há que se ter um efeito inteligente. Então, Deus é a causa das causas, a inteligência das inteligências. Deus existe. Eu não preciso vê-lo. O homem diz: pega na mão de Deus, o olho de Deus, o braço de Deus. Seria, como ele não consegue conceber essa inteligência suprema, ele é o Deus barbudo, um Deus, né, um velho, forte. Eu me lembro em Marechal Hermes, na igreja que eu frequentava quando católico, Deus está desenhado na cúpula da igreja, barbudão, fortão, cheio de anjinho em torno dele. Então, você está, isso aí é o ser antropomórfico. Você está antropomorficando Deus. Deus não é barbudo, não tem braço, não tem mão, porque Deus é. Ele não é aquilo. Mas a nossa limitação, então, por mais que a gente crie o relógio, ou seja o que for, um aparelho de comunicação, nós temos limitações. Deus é ilimitado na sua criação. Fizeram até de um homem um Deus, fizeram de Jesus Cristo um Deus, e Jesus é um espírito mais adiantado, porque Deus está sempre criando, e muitos espíritos da envergadura do Cristo existem no universo. Outra que nós estudamos aqui foram os atributos de Deus, que nós concluímos aqui, e foi dizendo de cada um deles. Deus, então, é a suprema, soberana inteligência, é único, eterno, imutável, soberanamente justo e bom, onipotente e justo. Ah, mas como acontece coisas comigo? Acontece porque eu não compreendo ainda as leis que dirigem o universo e as nossas vidas. As leis nunca mudaram, são as mesmas desde o princípio. A gente que vai desenvolvendo a inteligência e vai descobrindo essas leis. Ah, então eu sofri um mal qualquer, eu tenho que compreender por que esse mal, não foi Deus que castigou. Aí entra, mais na frente nós vamos vendo, algumas de suas leis, como a reencarnação. Sem reencarnação não há justiça divina. E o único dogma que a doutrina espírita tem é o dogma da reencarnação. Mas não é um dogma imposto como fez a igreja com as centenas de dogmas que ela possui. É porque sem essa verdade você não compreenderia Deus, você não compreenderia a justiça divina, você não compreenderia o que fosse justiça ou injustiça com você. Por isso é o único dogma que nós temos, o dogma da reencarnação. Tudo bem? Então, fiz um resumo aí de 40 minutos de estudo. Agora, ou a gente para aqui, não dá para a gente ir até o fim, que eu tenho que seguir o raciocínio, que é a providência. Número 20. O que é a providência, né? Tenho 20 minutos ali, dá para a gente fazer aqui. A providência é a solicitude de Deus. O que é solicitude? Solícito, o que é uma pessoa solícita? Ela está sempre presente para te ajudar, né? Para te amparar. Então, a providência é a solicitude de Deus. A providência, Ele providencia tudo para com todas as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as mais pequeninas coisas. É nisso que consiste a ação providencial. O sol é importante para a vida humana? O sol não está em toda parte? Em todo o planeta? Se o planeta gira, quando está escuro, vem a luz do sol. Mas a lua, à noite, também é importância para o homem.
E todos nós não temos à noite? Pois é a solicitude de Deus. Se uma estrela de quinta grandeza nos atende a todos aqui na terra, até o verme que rasteja, se não tiver sol, a planta não brota. Se não tiver sol, não tem vida. É a providência. Imagine essa inteligência das inteligências, provendo toda a vida e todo o movimento do universo. Ele está sempre presente. Ele sabe de tudo através das suas leis. Através das suas leis. Como Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, pelo que nós dissemos agora. Preocupar-se com os menores atos e com os menores pensamentos de cada indivíduo. Olha aí uma lei. Como é que Deus sabe do nosso pensamento mais íntimo? Mais íntimo, não quero que ninguém saiba do meu pensamento, só eu. Deus sabe. Sabe por quê? Porque nós temos consciência. E a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E nada levará você e levará o homem até ele se a consciência não estiver limpa. Se você não tiver pureza de coração, então você não ascende. Você precisa resolver todos os problemas que você mesmo procurou para você, ter o coração puro, desenvolver a inteligência, essa capacidade de enxergar o outro como irmão, a capacidade de perdoar ilimitadamente, perdoar sempre, para chegar até Deus. Então, a lei está gravada em nós. Então, Ele sabe o pensamento que a gente queria que ninguém soubesse que a gente teve. Ele sabe das nossas intenções. Mas vamos ver o que ele diz aqui. Como é que Deus sabe de tudo isso, né? Esta é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma, de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só se exerce sobre as leis gerais do universo, que este funciona desde toda a eternidade, em virtude dessas leis, às quais cada criatura se acha submetida à sua esfera de atividade, sem que tenha necessidade do concurso incessante da providência. Isso é um erro, né? Em seu estado atual de inferioridade, os homens só dificilmente podem compreender Deus infinito, porque sendo restritos e limitados, eles o imaginam restrito e ilimitado, como eles próprios. Por isso, quando a gente pega a escala espírita, lá no livro dos Espíritos, e a escala espírita é fundamental, é a base para você entender a doutrina espírita, para você entender a influência dos espíritos, para você entender até mesmo Deus. Você tem que saber a escala espírita. Então ele dividiu em 3 ordens: dos espíritos imperfeitos, dos bons espíritos e dos espíritos superiores ou puros, ou dos espíritos puros, né? Cada ordem dessa existem várias classes. Na primeira classe são 5, na primeira ordem 5 classes, na segunda ordem 4 classes, na primeira ordem é classe única, são os espíritos puros. Então o que caracteriza um espírito imperfeito? Ele não conhece Deus, ele não sabe de Deus, ele não conhece. É o nosso caso. Porque como é que pode existir algo que não teve princípio nem teve fim? Então, a nossa inteligência ainda é ilimitada. Como dissemos lá no início, somente quando chegarmos a espírito puro, a condição de espírito puro, é que nós compreenderemos Deus. Quer ver uma coisa? Vamos aqui na escala espírita, pergunta 95, vamos lá, deixa eu ver aqui.
é da 100 em diante. Está aqui. Ó. Escala espírita começa na 100. Terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Então, olha só, um espírito imperfeito, os valores, os interesses da matéria predominam sobre os interesses do espírito. Por isso que o médium, né, não quer vir à casa espírita estudar. Sempre tem um interesse maior do que o interesse do espírito, o interesse material, da vida material. Não que a vida material não seja importante. A gente pega, por exemplo, o Chico. O Chico valorizou mais a vida material ou a vida espiritual? Por isso que ele é um espírito bom. E por isso que nós somos imperfeitos. Então está aqui, ó. Características gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nós não compreendemos. E vem aqui com outras características gerais. Quando você chega aqui, e vem as várias classes, né? As várias classes. Espíritos impuros, espíritos levianos, pseudos sábios, neutros, batedores, enfim. Aí vem a segunda ordem, com mais 4 classes. Olha as características gerais dos espíritos da segunda ordem, algumas delas. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, então ele vai aqui. Ó. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Olha aí o bom espírito. O bom espírito, ele compreende Deus e o infinito e já gozam de uma felicidade dos bons. O imperfeito não conhece Deus, ele tem a intuição. E quando chega lá nos espíritos puros, aí vem as classes, né? Os benévolos, os eruditos, os sábios, superiores. Quando você chega no espírito puro, ele diz assim: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras classes. Aí vai falando da felicidade inalterável, e esses conhecem a Deus. Vai ver se eu acho aqui onde que ele colocou. São os mensageiros de Deus, são os seus ministros. Então, de modo geral, a gente não conhece, como ele colocou aqui, ó, em seu estado atual de inferioridade, que é o nosso caso, os homens só dificilmente podem compreender Deus e o infinito, porque sendo restritos e limitados, eles imaginam restrito e limitado, como eles próprios. Representam-no como um ser circunscrito e dele fazem uma imagem semelhante à própria imagem. Por isso que Deus tem mão. Segura na mão de Deus e vai. É por isso. Pela nossa limitação. Os quadros que o pintam com traços humanos contribuem muito para incutir esse erro no espírito dos povos, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria, ele é um soberano poderoso, sentado em um trono inacessível, perdido na vastidão dos céus, e porque suas faculdades e suas percepções são limitadas, eles não compreendem que Deus possa ou se digne intervir diretamente nas pequenas coisas. Então isso é incompreensão nossa. Porque a gente vê um Deus antropomórfico, quer dizer, imagem e semelhança nossa. Na incapacidade em que está o homem de compreender a essência própria da divindade, ele não pode fazer mais que uma ideia aproximada dela, com a ajuda
de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que podem, pelo menos, mostrar-lhe a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. Eu acho que não vai dar tempo, não. Vamos ter que parar por aqui, senão vai ficar cansativo para vocês. E semana que vem eu vou voltar aqui na Providência. Faltam 10 minutos para as 3 horas, a gente vai encerrar, vai fazer a prece de encerramento, vamos ter um intervalozinho aí de 8 minutos e retornaremos com o estudo da Revista Espírita. Vou até rever o estudo da semana passada, é muito interessante, quando vai evocar um espírito que se jogou na fogueira porque seu marido morreu, lá na Índia. Será que ela se jogou por amor ao marido? Será que ela se jogou porque foi uma obrigação que a sociedade pedia? O costume? Foi evocado esse espírito, ele vai dizer, isso é só para aguçar o interesse de vocês. Então, daqui a pouquinho a gente vai rever isso. Então, vamos lá. Obrigado, Senhor, pela tarde de estudos em torno da Gênese. Tema interessantíssimo que Kardec nos trouxe a respeito da divindade, da bondade, unicidade de Deus, da pureza de Deus. Obrigado aos benfeitores que nos inspiraram, que nos deram forças. Obrigado, muito obrigado. Em nome desses amigos espirituais aqui presentes, em nome do altivo diretor da nossa casa, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas que seja em nome do amor do Cristo e de Deus nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje em torno do livro A Gênese. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.